Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. O Flamengo vai enfrentar o Goiás, né? Domingo, às 19 horas e o pessoal da ESPN aqui tá comentando sobre o jogo, informações sobre o Flamengo e também sobre a questão do Everton Ribeiro e do Pedro ter sido convocado, né? Vamos conferir o que o pessoal tá falando aí. Eu quero deixar os créditos para a ESPN Brasil e é isso. Vamos acompanhar o que o pessoal tá falando aí. Começar agora com Pedro Henrique Torre, ele chega aqui no nosso Sport Center. Pedro, seja muito bem-vindo, boa tarde, nos conte as novidades do rubro-negro carioca. Tudo bem, Marcela? Muito boa tarde para você, boa tarde também, Jean, Renato, todos os amigos do Sport Center. O Flamengo teve um dia feliz, a gente pode dizer, no Ninho do Urubu, treinamento pela manhã, principalmente por conta das convocações. Everton Ribeiro e Pedro, sorriso bem aberto dos dois, né? Por conta desses retornos à seleção brasileira, vão viajar para os amistosos aí, os últimos amistosos pré-copa, então fica aquela grande expectativa se vão para o Catar no fim do ano. Classificação garantida também para a final da Libertadores, mas agora tem que dar uma mudada de chavinha para esse fim de semana. Tem que buscar se aproximar do Palmeiras, algo que o Flamengo não conseguiu no último fim de semana, no último domingo. Teve a chance, o Palmeiras um dia antes tinha empatado, deixou 2 pontos pelo caminho. O Flamengo não conseguiu vencer o Ceará no Maracanã, não fez a sua parte, então ficou com a mesma distância, 7 pontos. O Flamengo nesse fim de semana vai acompanhar o Palmeiras mais uma vez no sábado e aí no domingo vai ter a sua oportunidade contra o Goiás fora de casa. Mas o técnico Dorival Júnior tem problemas para essa partida. O Pedro e o Gabigol estão suspensos para esse jogo. O Pedro levou o 3º cartão amarelo contra o Ceará e o Gabigol acabou expulso no finalzinho da partida. De qualquer maneira, o Dorival Júnior ele já indicava que vai continuar com aquele planejamento de time alternativo no Campeonato Brasileiro. O Marcos Braz em Buenos Aires, lá conversando com a gente, comigo com umzinho na zona mista, indicava até uma preferência de dar um gás no Campeonato Brasileiro, mas o Dorival optou por segurar bem a equipe contra o Ceará. Aí, nesse meio de semana, agora o Marcos Braz já disse que, enfim, tem a opção do Dorival Júnior mesmo, ele faz valer a sua opção de técnico, então é uma escolha mesmo do Dorival, ele reafirmou isso depois da partida contra o Vélez. A classificação está bem preocupado com o estado que a equipe vai chegar, o estado físico até no fim do ano, com essa questão da final da Libertadores. Como eu disse, o Flamengo tem esses 2 desfalques e aí fica a questão como é que ele vai armar o time ali. Bom, se ele quiser, de fato, jogar com Everton, Cebolinha, o Marinho e tiver mais um centroavante, ele pode ter que recorrer a, por exemplo, o Mateusão, um garoto da base ali, de 18 anos, que esteve inclusive entre os relacionados para quarta-feira, mas para sentir o ambiente mesmo do Maracanã, uma Libertadores, não entrou em campo. Então pode ser uma opção do Dorival Júnior, ou então deixar só mesmo Everton, Cebolinha e Marinho mais à frente, porque no meio de campo ali ele pode ter, enfim, Vidal, o Diego, o Vitor Hugo, que esteve fora da relação de quarta-feira, ainda se recuperando de um problema muscular, mas tem chances sim de ser relacionado aí para o jogo contra o Goiás no fim de semana. É um time alternativo, o Flamengo vai se montando aos poucos, tentando encostar no Palmeiras. E aí o Dorival vai calculando também, Marcela, a questão dos pendurados. Se ele calculou na Libertadores os pendurados, o Gabigol e o Thiago Maia tirou da relação, tem o São Paulo na próxima semana, o Flamengo tem uma boa vantagem na Copa do Brasil, abriu 3-1 no Morumbi, ele tem pendurados também para a Copa do Brasil, que se levar um cartão amarelo pode ficar fora de uma possível final contra Corinthians ou Fluminense. Everton Ribeiro, Gabigol e também o João Gomes estão com 2 cartões amarelos. E aí o que ele faz? Ele tira algum desses jogadores, joga no fim de semana, joga mais para frente. O Gabigol não pode jogar no fim de semana também, mas Everton Ribeiro e João Gomes podem jogar no fim de semana, não jogam contra o São Paulo. Então são cálculos que o Dorival está fazendo, pesando para tentar se aproximar do Palmeiras, usar o elenco que tem e aí, quem sabe, conquistar uma tríplice coroa de verdade, como eu já ouvi aqui pela Gávea, todo mundo falando, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, Marcela.
Pois é, que coisa, né? Será? O André Kfouri, ele costuma dizer que é praticamente impossível a tríplice coroa verdadeira, né? Um beijo pra você, viu, Pedro Henrique Torre? Muito obrigada pelas informações do Flamengo. A gente segue o nosso Sport Center aqui falando de Flamengo, falando de Everton Ribeiro, que foi convocado e ele falou muito feliz. Estou muito feliz de poder voltar à seleção, no momento de reta final, né, para a Copa do Mundo. Então só tenho a agradecer também aos meus companheiros, ao Flamengo, né, a nação que nos ajuda ali em todos os jogos. Isso que nos motiva tá fazendo o meu melhor, fazendo crescer e podendo fazer grandes jogos, disputar títulos. Isso que nos leva a ser convocada à seleção brasileira. Então estou extremamente feliz de poder representar, né, a nação rubro-negra lá com a amarelinha. A gente ficava falando muito que o Pedro estaria nessa próxima convocação da seleção brasileira, realmente se confirmou. O Everton Ribeiro a gente falava menos. Ele mereceu essa convocação, Jean? Então, é engraçado porque depois dos últimos jogos da seleção brasileira, eu lembro da gente discutindo no linha de passe, quem iria, quem não iria, e eu falei que eu achava que o Everton Ribeiro tinha grandes chances de ir para a Copa, e te explico por quê. Vamos lembrar em que condições, em que circunstâncias ele foi convocado para a Copa América. Jogando muito mal pelo Flamengo. Ele não estava jogando bem. Ele teve a convocação ali. Algumas convocações do Everton Ribeiro aconteceram quando ele não estava bem pelo Flamengo. O Tite gosta muito do Everton. O Tite gosta dele, o Tite espera dele coisas que ele entrega na seleção. E mesmo naquele momento que ele não estava bem pelo Flamengo, ele entregou na seleção brasileira. Agora, o fato dele ser convocado hoje significa que ele vai estar na lista da Copa do Mundo? Certamente não. Porque é aquilo, o Tite mesmo falou na entrevista hoje, ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que tomar decisões e deixar de fora gente de quem ele certamente gosta. Não vai ter jeito, mas eu acho que o Everton Ribeiro, ele tá sim na briga por essa vaga, né? E acho que a convocação dele prova isso, ainda que a convocação de hoje tenha sido claramente uma convocação para sanar dúvidas, para o Tite tirar dúvidas, porque a gente sabe que não estão nessas convocações jogadores que, pelo menos eu acho, muito difícil que não estejam na lista final. Vou citar dois exemplos, o Gabriel Jesus e o Felipe Coutinho. Muito provavelmente esses caras estarão na lista do Tite. E hoje não estavam, porque o Tite convocou vários jogadores, talvez para tomar uma decisão ali em relação a zagueiro, em relação a atacante, em relação a lateral, né? O zagueiro lateral, enfim. Eu acho que essa última convocação foi para isso, tirar umas últimas dúvidas do Tite. Pois é, e a gente pensa no Everton Ribeiro e o Tite em entrevista falou que ele está ali e concorre com o Coutinho. Se imaginar o Coutinho, já se imagina um Everton Ribeiro fora ou dá para levar os dois? E aí, afinal, tem dois jogadores a mais, né, também na lista. Eu acho que em relação a características, faz muito sentido que eles realmente sejam concorrentes hoje. Só que eu vejo muito como que o Jean disse. O Coutinho já vinha nas últimas, né? Então você já... tem muitos jogadores que vinham nas últimas convocações. O Tite agora deu uma segurada. Possivelmente deve ter ligado para esses caras e, ó... Não quer dizer nada, eu vou dar uma olhada em outros. O caso do Gabriel Jesus, para mim, é mais emblemático ainda. Acho que o Gabriel está na Copa do Mundo, não tem como não estar. Acho que o Tite deve ter falado, segura aí, essa data FIFA, dá uma descansadinha, se adapta aí, tranquilo, que no momento que tiver que chamar, eu vou te chamar. Acho que o caso do Gabriel Jesus é esse. E o do Everton Ribeiro é você dar uma nova chance para alguém que já faz parte do ciclo, né? Se a gente for lembrar, o Everton faz parte desse ciclo de Copa do Mundo. Concordo muito com o Jean, foi convocado em momentos que não estava tão bem, mas recondicionou a sua forma. Hoje é um jogador numa posição até diferente, acho que isso para o Tite também é importante. O Everton Ribeiro hoje é um terceiro homem no meio de campo, né? Não é mais o ponta armador que a gente via jogando pelo lado direito. Então, oferece também mais variação. Então, acho que é uma questão de briga mesmo. O Coutinho, a gente sabe que não está naquela pegada que a gente espera dele, mas quando ele vem para a seleção, ele vira outro cara. Então, é uma briga boa, mas eu acho que se brigar entre ele e o Coutinho, acho que o Coutinho, Tite ama o Coutinho de paixão. Só não descarto, é pouco provável que os dois estejam juntos, é pouco provável. Agora, pode ser que abra uma vaga, pode ser que ele chegue à conclusão que levando um determinado zagueiro, né? O Militão certamente vai estar, mas ele vai testar o Ibañez também. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo.
Eu quero pedir, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like para ajudar nosso canal que é novo e a gente vai procurar trazer sempre conteúdo aqui para torcida do Flamengo, entendeu? Eu, inclusive, sou um torcedor do Flamengo, entendeu? E é isso aí, pessoal. Deixa aí a opinião de vocês em relação à partida contra o Goiás. Qual é o palpite de vocês? Sobre algum comentário sobre a convocação do Pedro, do Everton Ribeiro e tal. Vocês acham que eles vão para a Copa do Mundo ou não, entendeu? A minha opinião sincera é que o Pedro vai sim. Agora, Everton Ribeiro eu já não tenho tanta certeza, mas vocês comentem aí a opinião de vocês, falou? Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Valeu!